Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, que estejam todos envolvidos no amor e na paz do Mestre Jesus. Gratidão por vossa presença aqui no Sementes do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece? E fazendo a nossa conexão com o alto, vamos elevando o nosso pensamento e nosso sentimento a Deus e ao Mestre querido Jesus, nos sintonizando com nossa espiritualidade amiga, anjos, guardiões, guias e mentores. Mestre amado Jesus, agradecemos as bênçãos de oportunidades infinitas que recebemos todos os dias para o processo contínuo de aperfeiçoamento. Que vossa misericórdia nos envolva e nos fortaleça o caminho na direção do bem infinito, e que, banhados do vosso amor e bênçãos, sejamos sempre seu bom instrumento de amor e caridade para com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe e nos guarde debaixo do vosso manto de amor, e que vosso Evangelho seja sempre nossa luz. Fique conosco, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Uma e outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se são a negação uma da outra, uma necessariamente está errada e a outra tem a razão, porque Deus não se pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito do qual nasceram a incredulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente tirado sobre certas partes desse ensinamento deve ser levantado, e em que a ciência, deixado de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então a religião, não mais recebendo desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor-lhe a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma, encarando as coisas exclusivamente de seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se querem resistir em lugar de entregar-se a ele. Esse movimento é toda uma revolução moral que neste momento se opera e que prepara os espíritos
trabalhando-os, após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ora tange seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá opor-se, pois estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Que assim seja. Queridos amigos, entendemos por aliança uma ligação, seja pelo matrimônio, união dos que se ajudam, cooperam um com o outro, que cuidam um do outro, que servem um ao outro. Assim podemos compreender a ciência e a religião que caminham juntas, uma apoiando a outra, pois assim é nossa fé no Espiritismo, uma fé raciocinada, apoiada na ciência. Ambas, ciência e religião, comungam a mesma lei natural, a lei divina, e tem como princípio e fonte criadora Deus. E sendo Deus perfeito, não criaria duas verdades que se contradizem ou são opostas. Tudo que Ele cria está em plena harmonia no universo. Acreditava-se numa incompatibilidade de entendimento, pois a religião, com o exclusivismo da sua parte, achava que só o aspecto religioso importava. E a ciência, por defeito de observação, tinha o olhar de que só suas verdades deveriam ser reconhecidas e consideradas. Porém, o tempo de mudança e entendimento é chegado, pois a doutrina espírita é o elo que vai ligar a ciência e a religião, porque a matéria é estudada pela ciência e a espiritualidade pela religião. A doutrina espírita, pelo conhecimento que traz das leis espirituais, fará o elo, permitindo que a ciência e a religião se conectem e comprovem a veracidade dos fatos. O Espiritismo é ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais, porque todos os fenômenos têm explicação científica. Sintetizando, Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é religião porque tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade. E elevados ao Pai, vamos agradecer. Mestre amado Jesus, te agradecemos profundamente por este momento que buscamos a melhor compreensão dos vossos ensinos à luz do seu Evangelho. Que sejamos sempre merecedores da vossa infinita misericórdia, bondade e amor. Seja o nosso coração o templo edificado pelo Senhor, onde possas estar por todo o sempre. Assim, Pai amado, suplicamos vossa misericórdia infinita aos nossos irmãos que sofrem, tanto encarnados quanto os desencarnados. Pedimos a todos os idosos em casas de repouso, a todas as crianças em orfanatos ou casas de correção, a todos os animais abandonados ou em cativeiro ou em situação de risco, a todas as pessoas escravizadas, encarceradas, em condição de rua, em hospitais.
sejam elas todas banhadas pelo seu amor supremo. Então fique conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, e que assim seja.